Bem, nós vamos para esse momento da reflexão da palavra. Não posso confundir aqui o esboço, né? Então, que você tenha tido uma virada abençoada. Esse é o nosso primeiro culto do ano. E vamos continuar com essa temática da oração. Que você aprenda sobre a importância da oração para ter uma vida abundante, né? Novamente, queremos aqui agradecer, porque nós estamos aqui fazendo com todo carinho aqui, amor, durante a semana. Então, pessoas aqui, né, o Igor, o Will, o Léo e a Isa trabalharam o dia todo. E aí chegamos aqui ainda para gravar, ensaiar as músicas, gravar, preparar também aqui o sermão para trazer o melhor que a gente pode para você, seja edificado aí, né? Nesse primeiro domingo do ano. E nós vamos estar aí também. E você que vai ouvir essa mensagem posteriormente, também que Deus abençoe. Bem, desfrutando de uma vida abundante através da oração, que 2022 seja um ano abençoado para você. Mateus capítulo 6, é a oração das orações. Opa, deixa eu colocar aqui o meu cronômetro, porque deu muito certo na pregação anterior. Vamos ver se dá certo agora de novo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus está no Sermão do Monte, começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7, mas agora especificamente o nosso mestre Jesus, nosso Senhor, vem nos ensinar sobre a oração. Olha só, diz assim Jesus: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Mateus ainda continua dizendo que Jesus disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Deus abençoe esse momento. Bem, domingo passado, no culto passado, falamos sobre a oração que não é ouvida. E hoje vamos falar sobre desfrutando de uma vida abundante através da oração. Então, a importância da oração e para ter uma vida abençoada. Bem, como nós já vimos domingo passado, na prática do Novo Testamento, Jesus, os discípulos e as igrejas, é prática fazer oração como um dever. Olha só, é um dever e uma disciplina. Então é como uma obrigação, um dever, não no sentido negativo da obrigação, mas é algo que você faz constantemente e tem que ter disciplina. Então a gente viu isso em Jesus, viu isso na igreja, nos discípulos, que aparece a palavra dia e noite, por exemplo, nos Salmos, que é o livro das orações, o Salmo, aparece dia e noite, nesse sentido de, conforme Paulo diz, orar sem cessar, ou orar continuamente. Oração é conversar com Deus. Você viu aqui, Jesus tinha um lugar específico, Monte das Oliveiras, que ele gostava, horário específico, a alta da madrugada, que ele preferia. Mas não significa que Jesus não orava em outros horários e que não tinha outros lugares que Jesus orava. Porém, Jesus faz uma crítica aos fariseus, que provavelmente eles faziam o que eu preguei domingo passado, a oração que Deus nem ouve. Os fariseus tinham uma performance de oração para serem vistos, mas eles não tinham uma vida abundante de oração. Então Jesus está dizendo assim: não seja como eles. Não adianta ter uma performance, aprender a orar, falar muito, mas sendo que você realmente não está com o seu coração ali. Bem, a oração do Pai Nosso
A oração do Pai Nosso, conforme o próprio Jesus ensinou, não é uma oração a ser repetida. Não que a gente não possa eventualmente orar em casa, orar em grupo, orar no encerramento de alguma coisa. Não é isso, desde que a gente esteja consciente do que ora. Mas Jesus não está trazendo aqui, olha, repete essa oração porque ela é poderosa. Não, ela tem ensinamentos como toda a palavra de Deus, como outras parábolas, como parábolas de Jesus e outros ensinamentos de Jesus. Então não adianta repetir o Pai Nosso 10 vezes no mesmo período, que isso não funciona. Veja só as diferenças que eu quero que você guarde. Essa vida abundante se dá na prática da oração diária, mas aqui talvez você e eu temos que aprender como orar. Como é que ora? O que é bem essa oração? Jesus diz assim na oração, como a oração das orações, como que a gente pode aprender na oração do Pai Nosso? Primeiro que ao invés de Jesus pegar o cabeçalho religioso, que é, ó Deus Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jesus começa a oração, Pai Nosso que estás no céu. Jesus inaugura um novo tempo de oração trazendo o Abba. Apesar do Antigo Testamento, Israel em algumas circunstâncias considerar Deus como Pai, não é comum na oração judaica você ter o Abba. Não é comum ter essa relação de filho para pai, esse Pai celestial. Jesus, você observa que toda a oração, apesar de Jesus falar para orar no quarto, que é um incentivo à oração, mas ele não está incentivando somente a oração devocional e pessoal e individual. Toda oração é no plural. Você pode olhar que toda oração, Pai Nosso que está no céu. Então, primeiro, eu aprendo aqui, o primeiro item é a adoração. Quando você for orar, quando eu oro, seja em grupo, seja na igreja, seja em casa, é importante ter essa característica. Não que todo momento você vai ter essas 5 características que eu vou colocar, mas é importante que você não tenha só uma característica da oração. Então a primeira é a adoração. Quando Jesus fala Pai, significa intimidade com Deus. Oração é intimidade, é amizade, é conversa, é encontro com Deus. Lembra, não é só pedido. Mas tem pedido, mas calma, o pedido tem a ordem, o pedido tem um outro momento, é uma outra característica da oração, mas uma que eu quero destacar é a adoração. A primeira adoração, Jesus mesmo, nós vimos que ele tem um local, ele procura lugar que não está barulhento, que não vai distraí-lo, mas o mais importante aqui é Pai Nosso que estás no céu, Jesus ensinando aos seus discípulos, olha, Deus é Abba, Deus é Abba, Deus é o seu Pai. Então tem essa intimidade com Ele. Então esse Pai Nosso que está no céu significa isso. Você tem intimidade. Talvez ao momento que você vai orar, você precisa silenciar primeiro. Você veio de um ambiente de trabalho, um ambiente barulhento, às vezes com os filhos, com o ambiente familiar, com uma construção do vizinho. Você está cheio de angústias e pensamentos e você entra na oração já... Né? Eu tenho meu cabeçalho de oração. Se você... vai ser um tiro no pé, né? Mas todo mundo tem, quando você aprende a orar, você sempre começa com a mesma oração, ou é Pai amado, ou outro é Deus, nosso Deus, né? E não tem problema com isso. A questão é você estar consciente do que você orar. Para isso, tem que lembrar silêncio, às vezes para silenciar não só o ambiente, dentro de você, porque às vezes todo o ambiente está silencioso, mas aqui está barulhento. Você precisa fazer com Jesus, começar a entender que a oração é intimidade. Pai, Deus é Abba, Pai, intimidade com o Pai. Confiança, se Ele é Pai, é confiança no amor fraternal. Quando você fala Pai Nosso, ou, né, claro, em algum momento você pode falar meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, não tem problema, mas é confiança nesse amor paternal. Esse amor paternal é incomparável. Então, se você já teve um pai que não é exemplo, não tem essa expectativa ou essa imagem negativa desse pai. Porque pai, esse Deus que se apresenta como pai, ele é incomparável. Não tem um pai da face da terra, desde Adão até o momento, né, e não haverá como nosso Deus. Bem, então Jesus diz assim, tem intimidade com Deus, é um encontro com Deus, e aí ele apresenta 3 petições ligadas ao próprio Deus. Não é ligado ao eu, e nem aos outros, por enquanto ainda é conexão, por isso que eu coloco ainda dentro da característica da adoração. Primeira petição, ele fala, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome não é... Mas peraí, Deus já não é santo? Deus é santo,
porém, o que ele está dizendo é que para que todas as nações glorificam a Deus, reconheçam que Deus é maravilhoso. Então, quando ele fala santificado seja o teu nome, ele está dizendo que aqueles que representam a Deus na terra possam fazer isso. Porque às vezes eu, ou você que representa Deus, não leva as nações a glorificar a Deus. Então é um desejo para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Mas reconhecendo também que Deus é santo. Então por isso que eu ainda considero como um momento de adoração. Santificado seja o teu nome. Você reconhece que Deus é santo e Ele nos conduz a uma vida também de santidade. Então você reconhece, você adora, você o exalta. E aí eu já falei também em outro momento, a importância às vezes da música. Né? Às vezes eu brinquei aqui do meme, às vezes você fica com um meme na cabeça, aquelas musiquinhas agora que fica repetindo, que todo mundo faz um monte de vídeo, mas às vezes você não tem um louvor na sua cabeça durante o dia, né? Você não tem um louvor bacana. Então lembra disso. Agora ele fala, venha o teu reino. Por que ele, então é a segunda petição ainda ligada a Deus. Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, governe na minha vida, governe, assim como, né? Aí ele fala, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mas ainda vou insistir, ainda não venha o teu reino. Porque o reino de Deus já chegou através de Jesus, mas quem é que governa o meu coração? Quem é que governa? Então você está colocando, Deus, governe a minha vida, as minhas emoções, meus pensamentos, esse momento de oração inclusive, né, que nós estamos diante de Deus. Seja o centro da minha vida. Então você está lembrando da esperança que você tem, inclusive de outra vida. Quando você fala assim, venha o teu reino, você está lembrando que o reino de Deus não é o reino da terra, que Deus já inaugurou o seu reino, mas o reino ainda virá de forma plena. Começou agora, mas ele não está pleno aqui, porque a sua expectativa não é só nessa vida. O próprio Jesus diz, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a expectativa do cristão é uma vida que transcende aqui essa vida terrena. Então venha o teu reino, você também está trazendo à memória a importância aonde está a sua esperança. A nossa esperança está no governo de Deus, que é nessa vida, mas que é além desta vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bem, aqui, a terceira petição ligada a Deus, ainda nesse momento de adoração, é se submeter à vontade de Deus. É orar a Deus e falar, Deus, sua vontade seja feita. Ainda que seja contrária aos meus desejos, aos meus pedidos, aquilo que eu quero, faça a tua vontade. Ainda que seja necessário, se eu pedir a cura e a cura não veio, que eu peço algo e algo não acontece conforme eu quero, mas acontecer conforme eu preciso, segundo os olhos de Deus. Então você pede, seja feita a tua vontade, porque na região celestial a vontade de Deus é plena, mas aqui na terra não. Então eu preciso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Eu preciso da vontade de Deus para suportar as adversidades, mesmo quando não entendemos. Então é um momento onde eu reconheço que eu preciso crucificar ou sepultar, juntamente com como Cristo foi sepultado, sepultar a nossa vontade, o nosso desejo, para que a vontade de Deus seja plena. Então esse é o momento de adoração. Só que ele prossegue na oração com um outro aspecto, que é o aspecto que às vezes nos falta, quando a gente só pede, que é o gratidão. Então, se eu adoro a Deus, eu também agora sou grato. Jesus diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Agradecer por tudo que acontece. Às vezes está acumulado aí. Faz tanto tempo que eu não oro em gratidão, tem um monte de coisa que se passou que eu nem sei. Às vezes estamos numa liturgia aqui e fala assim, irmãos, aquele que sentiu o coração nesse momento, faz uma frase de agradecimento, e fica aquele silêncio, aquele grilo assim. Por quê? Porque às vezes a gente não tem essa prática de olhar, o que Deus me abençoou hoje? Quais as bênçãos? E aí eu diria assim, só de estar respirando, só de ter a vida, só de ter um lar para dormir, algo para comer. Então agradecer por tudo, contentamento e satisfação. Aquilo que você já conquistou, tá bom, você vai conquistar mais coisas, tudo bem, não tem problema, não é pecado. Porém é ter contentamento com aquilo que já chegou. Graças a Deus alcancei até aqui, graças a Deus então tem esse aspecto. Ele coloca o cada dia aí, lembra Jesus dizendo, né, basta cada dia o seu próprio mal, confiando que o amanhã pertence a Deus e que Ele nos abençoe. Então é a questão de contentamento, é um momento de gratidão por tudo,
alimento. Lembrando que nós já colocamos que Jesus orou em vários momentos pelo alimento, né? Agora, isso não significa que, então, dá o pão de cada dia, então eu falo, não, então eu não posso fazer planos? Pode, o Tiago falou, só toma cuidado, você tem que colocar, a vontade de Deus está aí. Tiago nos alerta, né? Amanhã farei isso, amanhã farei aquilo, mas ele diz assim, mas se Deus permitir, ou seja, você coloca diante de Deus, porque realmente a vida ela é temporária. Então não, o texto quando Jesus fala, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ele não está criticando o planejamento, nada disso. Ele está dizendo que você tem que confiar e viver a simplicidade do seu dia, os seus problemas do seu dia. O dia já tem vários leões aí para você matar. Agora, também é uma esperança quando você fala assim, Senhor, eu confio que o Senhor está me sustentando hoje, porque o Senhor vai me sustentar amanhã. Se eu viver amanhã, Deus vai me sustentar amanhã. Então é uma confiança também para o futuro. Então o pão não é só para o hoje, o pão também é para todos os dias da nossa vida, tá bom? Então não deixe de ser alguém que tenha contentamento, tá bom? Tenha contentamento nas pequenas coisas, experiências da vida que vão passando e você e eu precisamos ter contentamento. Então, adoração, gratidão, agradeça sempre a Deus. E depois um outro aspecto que Jesus coloca, eu estou chamando de confissão. Na vida de oração tem que ter confissão. Perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Não tem vida de oração quando eu não reconheço as minhas falhas, quando eu sou orgulhoso ou orgulhosa. Reconhecer quando eu não reconheço as minhas limitações. Falo, Deus, Senhor, preciso de uma libertação aqui, me ajuda. Senhor, então é um momento que eu estou pedindo, mas na verdade eu primeiro estou confessando para que Deus me liberte de algumas áreas que me atrapalham. Então, especificamente eu listo. Eu sei que talvez você não seja uma pessoa tão sistemática. Tem vários perfis, várias formas de lidar com isso. Depois da minha conversão, a gente aprende a orar na própria igreja que a gente congrega. A gente ora, olha outros irmãos orando e vai aprendendo, né? A gente vai lendo a Bíblia, aprendendo vocabulários e vai lendo, vai orando a palavra, vai orando os salmos, isso é importante. Mas eu tenho me desafiado, por exemplo, às vezes, como a Rose uma vez falou, nossa, eu nunca tinha tido a experiência de orar escrevendo. Eu falei, nem eu também, né? Você vai instigando. Por exemplo, nessa parte de confissão de pecados, para não ser uma pessoa e eu confesso que é uma tendência do meu coração, sou uma pessoa mais orgulhosa, porque é mais fácil eu enxergar os erros do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do que enxergar meus próprios erros. Então, eu coloco num papel, às vezes quando estou orando. E realmente, ou de joelho, ou sentado, e aí não tem forma. Claro que a Bíblia apresenta vários momentos em que nós oramos de joelhos, né? Mas não tem. O importante é o teu coração estar realmente ajoelhado e submisso a Deus. E aí, especificamente, Deus, perdoa os meus pecados. Se é um diálogo, Deus fala, qual é o pecado? Então eu coloco lá, Deus, eu falei aquilo, eu assisti aquilo, me distraí com aquilo, perdi tempo com aquilo. Deus, eu neguei a tua palavra, neguei teu nome. E tem várias situações, então eu tenho que listar para que haja um arrependimento. E eu peço a ajuda de Deus para que haja um arrependimento. Outro detalhe importante, mas aí tem a ver com grupo pequeno, tem a ver com amizade espiritual, quando a gente vai desenvolvendo na igreja. Quando eu tenho um amigo que eu vou desenvolvendo, você tem a possibilidade de abrir o seu coração para aquela pessoa. Eu tenho pelo menos 2 ou 3 pessoas, algumas que é o contrário, né? Elas se sentem confiantes e elas confessam para mim os seus pecados, suas dificuldades. Não por eu ser pastor, não, por ser amigo. E aí a gente conversa, a gente ora e tudo mais. Então, é importante essa questão da confissão dos pecados. Prestar conta para alguém, às vezes, faz parte da disciplina cristã, mas isso se dá num aspecto de grupo pequeno, às vezes de uma amizade, de uma pessoa que você confia, não é de uma hora para outra. Não adianta querer, se você não tem amizades cristãs espirituais, você não vai fazer isso de uma hora para outra. Então, confissão, quando Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, tem a ver com reconhecer as nossas falhas. Só que você percebe que agora, ele começa a relacionar com o outro. Ele fala assim, Deus, me perdoa, Senhor, eu falhei. Assim como pessoas, porque aqui é uma dívida, né? Deus, eu estou em dívida contigo. Mas outras pessoas estão em dívida comigo.
Mas assim como eu estou perdoando, ou assim como o Senhor me perdoa, eu estou perdoando. E aí tem vários aspectos. Tem a ver assim, pensar no outro. Outras pessoas também falham conosco, traem a gente e cometem erros intencionais, diretos, mesmo às vezes, mesmo crente, acontece. E a gente tem que ter esse momento de confissão onde a gente tem a humildade de pedir perdão, mas a humildade também de falar, Deus, estou com dificuldade de perdoar, e também colocar diante de Deus para perdoar. Então, olha só, a adoração, meu tempo já está indo embora, meu Jesus amado. A adoração, gratidão, confissão, e eu estou chamando de, alguns chamam de súplicas, pedido, momento de pedido. Aí ele está dizendo assim, não nos deixem entrar em tentação, e eu gosto dessa forma. Lutero e Agostinho, ele dividia, não deixe cair em tentação é uma coisa, é o quê? É o mal interno, porque Tiago diz isso, nós somos, e outros textos bíblicos, nós somos tentados, não diga que Deus tenta você, Deus prova, provar é diferente de tentação, a oração que Jesus está dizendo é tentar, e Tiago fala, e outros textos falam, que nós somos tentados por causa do quê? Das nossos próprios desejos e tentações, nossas próprias cobiças. Então, significa um mal interno, nós somos tentados, nós temos áreas de fragilidades, e aí está dizendo assim, não nos deixe cair, não nos deixe entrar, cair em tentação, né? E aí, por que Agostinho e Lutero, eles acham diferente, o livra-nos do mal é outro pedido para eles, por quê? Porque é o mal interno, tentações, livra-nos do mal, para eles é o mal externo, é uma batalha espiritual. Ou seja, o mal que o diabo, Satanás, quer nos destruir. Deus me dê discernimento. E olha só, não nos deixe cair em tentação. A tentação é inevitável. A tentação é inevitável. Não confunda com provação. A tentação para provar, que vai, claro, que também pode provar a sua fé, mas quando eu falo provar tem a ver com Deus. É uma situação que Deus está permitindo que você passe por aquilo. A tentação tem mais a ver com o pecado, que a gente é atraído. E aí são áreas frágeis da nossa vida que nós precisamos da ajuda de Deus. Deus, não me permita cair nessa tentação. Então é um mal interno. Livra-nos do mal. Senhor, me dê discernimento, porque o diabo quer me destruir. Como quis ir andar com Pedro e Jesus intercedeu por ele. Lembra? A Bíblia fala que o diabo fica ao nosso redor? Não. De redor. Mas ele fica e a gente esquece disso. Nós estamos gravando o culto aqui e falamos, não, que isso, pastor? Aqui é um lugar santo, sagrado. Mas o diabo quer nos destruir. Ele veio para dividir, para destruir, para matar. Então, livra-nos do mal. É o mal, as forças malignas que querem nos destruir. Então, oração. Você que está na internet, eu faço essa pausa, porque o barulho aqui do avião é terrível, que nem eu consigo concentrar. Então, na sua prática de oração, ainda vou falar no próximo domingo, na próxima pregação, vou falar ainda sobre oração, como é que ela vai gerar essa vida abundante em você, os benefícios que vou mostrar para você, biblicamente, como que você vai ser beneficiado com uma vida de oração. Mas na prática da oração, lembre-se simplesmente que a oração é essa mistura desses fatores. Não necessariamente precisa ter essa ordem. Se tiver essa ordem é melhor, mas não precisa ser essa regrinha. Desde que seu coração esteja em encontro com Deus, em intimidade com o Abba. Mas a adoração, gratidão, confissão, e eu coloquei aqui pedido, mas antes ainda do pedido para você, lembre de interceder por outros. Não está aqui na oração do Pai Nosso. Você vê que Jesus não cita alguém. Por quê? Porque aqui é os princípios para orar. Mas na minha oração em casa, na sua oração na sua casa, ou um grupo, ou em família, você tem que primeiro, antes de pedir para você, deixe o seu pedido para você, no final da oração. Antes, interceda por pessoas. A Bíblia fala interceder pelas autoridades, interceder por alguém que pediu oração, por um familiar, pela sua igreja, pelo pastor, pela pastora, pelo seu grupo pequeno, pelos seus irmãos, pela sua igreja, pelos ministérios. E interceda antes. Depois intercedeu, e eu também costumo fazer o nome. Eu coloco o nome da pessoa, e claro, daí eu sou pastor, eu tenho que colocar o nome dos membros das ovelhas, familiares, eu coloco o nome e eu fico lembrando. Quando eu coloco o nome, por exemplo, o Léo está aqui, né? Léo, aí tem que vir algum pedido na oração, eu coloco a Isa, o Will, o Igor, tem que lembrar de alguma coisa.
Talvez vocês também, quando vocês estão na casa de vocês, falam, pastor Manuel, você vem alguma coisa aí, ou mal ou bom, mas vem alguma coisa. Então, mas ore, mesmo que for mal ou bom, mas ore. Fala, o pastor falou, nossa, o pastor falou que a Lorena estava com isso, ou o pastor, ou mesmo nas coisas complicadas do pastor, ore por isso. Então, interceda antes. Depois, no final da oração, aí sim, aí pede com gosto, pede com fé, mas pede mesmo, mas pede, entende? Mas coloca essa característica de adoração, gratidão, confissão, intercede e por fim, pede a Deus. Amém? Um bônus para você, e a gente ora aqui para encerrar. Você pode perguntar, pastor, a oração, você está falando em casa? Mas não só. Oração, a pergunta seria, com quem que eu oro? Primeiro, sim, você precisa orar sozinho, sim. Não somente sozinho. Orar com a sua família. Leia o texto de 1 Pedro. Pedro fala assim, para que o marido e a esposa orem juntos, mas que também na hora do marido e da esposa, às vezes a gente tem alguns conflitos, e o texto diz assim, que quando a gente começa ali, está tão preocupado ali, as orações são interrompidas. Ou seja, deixam às vezes de orar. Então a gente precisa ir em família. Com os filhos. Né? O Will e a Isa estavam em casa, e a gente falou assim para o Arthur, Arthur, ora aí para abençoar a comida. Né? A Lorena, às vezes ele tem a prática. Claro, como tem gente diferente, às vezes eles não oram. Mas é uma bênção ter os seus filhos orando. Então, é orar com os filhos. Às vezes você que é pai, você que é mãe, às vezes fala assim, pastor, eu acho que eu estou vindo aqui na igreja porque os meus filhos precisam ter a mesma fé. Não, você primeiro precisa exercer a fé. Depois os seus filhos também, mas comece em casa. É lá que ele vai ter o interesse na palavra e na oração. Claro, a igreja é essa família que vai te acompanhar, vai acompanhar os seus filhos, mas não dá para a igreja, o grupo ensinar os seus filhos e lá em casa ele vê uma prática diferente. Orar no seu grupo pequeno ou pelo seu grupo pequeno, não só no encontro que você tem daquele 1 hora, meu grupo às vezes reúne 1 horinha, 1h15, 1h30, às vezes já chegou até 2 horas, mas é orar depois que o grupo se encerre, orar em outros momentos, às vezes fazer uma videochamada ou ligar para a pessoa, ore pelo grupo pequeno, ore pela sua igreja, pela sua comunidade e ore pelas amizades que você está desenvolvendo espiritualmente. Tem um amigo seu? Passa a orar com ele. Uma amiga? Ore com ela. Desenvolva isso de um conversar com o outro e falar, tudo bem? Mas o bônus é que se você pegar o Novo Testamento e ver os momentos de oração, o que acompanha a oração, que dá um plus aí, é o jejum. Você pode ler, eu fiz, para fazer essas 3 pregações, essa aqui é a segunda, eu peguei o Novo Testamento e ver onde estava todo o momento de oração, e você vai ficar surpreendido como que o jejum aparece como esse bônus. Então, uma oração acompanhada de jejum vai ser especial na sua vida. Amém? Próximo domingo nós vamos trabalhar especificamente o que Deus vai gerar no teu coração, os benefícios que Deus vai gerar no seu coração. Você vai ficar surpreendido. Então não perca no próximo domingo. E aí no próximo, lembrando agora os avisos. Esse aqui é o nosso culto online do primeiro domingo do ano. Começamos com o pé direito aqui para você e eu sejamos edificados. Mas no próximo domingo já se Deus permitir, conforme o Tiago diz, se Deus permitir, o próximo domingo já é o culto presencial. Janeiro não é mês de férias, a não ser que você pegou férias do seu trabalho, aí sim é mês de férias. Então não deixe de congregar, irmãos, não deixe de congregar. Se tiver novas notícias sobre a pandemia, nós vamos dar orientações. Por enquanto não temos essas orientações. Então não fique em casa, a não ser por questão de saúde. Não falte em culto, a não ser por questões de saúde ou por uma questão temporária do trabalho, tá bom? É importante congregar e você não quer perder essa série de continuar em relação à oração.